Olá pessoal, tudo bem? Nanado aqui com mais um vídeo para vocês, aula de bateria. Vocês sabem que não vamos falar só de bateria, mas uma curiosidade histórica para vocês hoje, uma história muito legal. Hoje nós vamos falar sobre por que esse gesto é associado ao rock and roll. Daqui a pouquinho vocês vão saber, e vão saber que não tem nada a ver com diabo, demônio, não tem nada disso. Alguns artistas usam o gesto associando, né, as trevas ao demônio, alguns fãs também, muitos fãs, mas na origem não tem nada a ver. Essa história eu vou contar para vocês daqui a pouquinho, mas antes vai aqui meu agradecimento e a minha homenagem a 7ª turma de formandos de odontologia de Araras. Estivemos tocando no último dia 22 na cidade de Orlândia, no encontro da 7ª turma. Faz 27 anos que eles se formaram, uma turma muito animada, muito legal. Nós tocamos ali umas 4 horas de rock and roll. O Luiz Henrique, guitarrista da nossa banda, se formou com o pessoal. Aqui a gente tosse, não tem corte, não tem edição, nada disso. E um grande abraço, foi um final de semana muito divertido, muito prazeroso, recheado de rock and roll. Tinham 2 garotos lá, salvo engano, um de 9 anos, o outro de 8 ou 8, 7, eu acho que o mais velho ali tinha 10, Miguel e o Matheus. Os 2 garotos ficaram me olhando, me observando tocar bateria. Depois eles quiseram tirar foto, eu tirei foto com eles. Estou contando isso porque eu estou contente, está me impressionando a quantidade de crianças e adolescentes que vem acompanhando o que a gente está fazendo. Começou com uma brincadeira, mas agora nós estamos continuando. Quantidade de crianças e adolescentes que estão pedindo para continuar com os vídeos e porque estão interessados, querem aprender. Isso nos deixa muito satisfeitos, esse interesse, e nós queremos incentivar isso. Mas vamos lá, vamos ao tema de hoje. Por que esse gesto é associado ao rock and roll? E para contar essa história, pessoal, nós precisamos falar de um vocalista sensacional, extraordinário, um monstro, que é Ronnie James Dio, ou simplesmente Dio. Ele não inventou o gesto, mas foi o primeiro a utilizar no palco, num show de rock. Isso se popularizou de uma forma extraordinária. Para conhecer a história do Dio, vale a pena conhecer um dos maiores vocalistas de heavy metal da história. Morreu em 2010. Um dos maiores, melhores vocalistas da história do heavy metal. Dio. O Dio passou a ser muito conhecido com uma banda chamada Rainbow, que você também tem que ouvir. Rainbow. Ele já teve uma banda antes, que chamava-se Elf. Mas era uma banda que não estourou, tem um trabalho muito legal, mas Rainbow foi quando o vocal, a potência de vocal dele nas músicas lentas e pesadas do Rainbow, ele apareceu mesmo e entrou para a história do rock e entrou no show business, né? Rainbow, pesquisem Rainbow, vocês vão curtir bastante o som dessa banda no vocal do Dio. Depois do Rainbow, o Dio partiu em carreira solo
E ele estava em carreira solo, tem discos extraordinários também do Dio em carreira solo, heavy metal pesado, uma potência de voz incrível. Ele estava em carreira solo quando o Ozzy Osbourne deixou o Black Sabbath. O Ozzy Osbourne deixou o Black Sabbath e o Dio foi convidado a integrar o Black Sabbath, com todo aquele talento de músicos que dispensa comentários. E isso aconteceu com uma turnê agendada. Então, o Dio precisava substituir o Black Sabbath, o Ozzy Osbourne, já nos shows agendados. E num dos primeiros shows que o Dio foi fazer com o Black Sabbath, salvo engano na Inglaterra, ele entrou no palco e antes mesmo de dar boa noite, o público passou a vaiar de uma forma desrespeitosa e vergonhosa. O público esperava o Ozzy Osbourne e entrou o Dio com aquele 1,50 m dele, mas de um respeito, de uma potência de voz sensacional. Então muita gente tirava sarro por causa da estatura dele e tem todas umas outras histórias aí que eu posso até contar mais pra frente, mas nesse show especificamente, antes dele soltar o Boa Noite Galera, o público começou a vaiar, começou a xingar, e ele fez esse gesto. Ele fez esse gesto para o público e pau, começou o show. Simplesmente o Black Sabbath mandou 2 horas de um show extraordinário, incrível, sensacional. Quem entrou para a história, tem registros jornalísticos, tem registro do público, tem fotos. O público adorou o show, o público gostou tanto do show, todo mundo saiu do estádio em que estava acontecendo fazendo esse gesto que o Dio fez no início do show. Esse gesto se popularizou de uma forma extraordinária até hoje. Isso foi nos idos lá dos anos 80, eu não me lembro exatamente o ano em que isso aconteceu, tá? Isso se popularizou como associado ao demônio, ao rock. Depois, o Dio deu uma entrevista para a revista Rolling Stones, famosa revista, uma das mais famosas do mundo no tema música, rock, pop. E aí ele disse o seguinte, que esse gesto a avó dele ensinou para ele quando ele era criança. A avó dele, siciliana, ensinou para ele a fazer esse gesto quando ele tivesse a sensação, o sentimento ou a percepção de que alguém o invejava, de que estavam colocando olho gordo nele, de que estavam querendo de alguma forma prejudicá-lo com o olhar. E esse gesto originalmente é de uma determinada região da Sicília, na Itália, e o significado dele é: sai fora, não me enche o saco, não vem com inveja, não põe olho gordo em mim, cai fora. Nada a ver com demônio, diabo ou qualquer coisa que o valha. Então, e a partir daí esse gesto se popularizou. Existem algumas histórias muito interessantes. Por exemplo, o John Lennon, nas sessões de fotos da gravação de Yellow Submarine, o John Lennon tirou uma foto fazendo esse gesto, mas muita gente diz
Isso foi muito antes do Dio. Mas muita gente diz que ele não fez esse gesto. Ele fez esse gesto, que é o símbolo de amor na linguagem dos sinais, né? Como na foto não aparece o polegar do John Lennon, vocês vão ver aí, não aparece o polegar do John Lennon, ficou uma dúvida, né? Será que o John Lennon fez o gesto antes do Dio ou não? Ninguém dos Beatles explicou. O fotógrafo que estava fazendo a sessão de fotos do Yellow Submarine não explicou, e isso ficou no ar. Mas assim, para registro histórico, o Dio foi o primeiro a popularizar o gesto. O Gene Simmons, do Kiss, tentou até registrar direitos autorais sobre o gesto. Ele disse numa entrevista também que ele foi o primeiro a fazer esse gesto. Não é verdade, ele não conseguiu registrar direito autoral ou patente ou qualquer coisa que o valha, né? Sobre o gesto. O Dio mesmo não tem direito nenhum sobre isso. Ele fez um gesto porque era um gesto que já era utilizado, como eu disse, pelos ancestrais dele, pelos familiares dele lá na Sicília. Certo, pessoal? Então fica aqui o registro de mais uma história interessante para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nós vamos alternando aí algumas aulas aí, principalmente para os meninos que estão aprendendo e querem aprender. Nós vamos alternando algumas aulas aí e vamos também fazendo uns vídeos de algumas histórias legais e interessantes aí do rock and roll. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Drummers, and look at you.